O que a Bíblia diz a respeito da morte? Sim, hoje nós vamos estudar sobre a morte. Jesus e a morte. Existe vida após a morte? O que acontece quando a pessoa morre? O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que existem almas vagando por aí? Quem criou o ser humano? Quando a pessoa morre, o que acontece? O que a Bíblia diz a respeito disso? Será que os mortos sabem de alguma coisa que acontece aqui? Tem algum sentimento? Vamos estudar tudo isso. Mas antes da gente estudar isso, eu quero contar algo para vocês. Esse final de semana eu ainda estou enlutada, mas eu estive no velório do marido de uma tia minha. Faleceu esse final de semana. E quando a gente participa de um velório, de um enterro, ali é um momento de muita reflexão. Porque a gente vê que uma pessoa ela pode ter muitos recursos financeiros, mas quando ela morre, ela não leva nada. O que fica? Qual é o legado que a pessoa deixa? O legado que ela deixa foi da vida que ela viveu, foi das coisas que ela falou, foi das coisas que ela ensinou, foi das coisas que ela aprendeu. A gente vê muitas pessoas indo até o túmulo e se despedindo do falecido e falando palavras de momentos bons que estiveram juntos. Isso é o que fica, são as boas memórias. Em especial, nesse velório, as filhas dele, elas moravam bem longe. E elas vieram aqui para se despedir, não tiveram tempo, porque ele morreu de infarto. Elas não tiveram tempo de se despedir em vida. Então elas vieram às pressas para o enterro. E foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de muitos questionamentos, de muitos porquês. E eu vi ali filhas chorando, pranteando e se despedindo do seu pai, ali ao redor do túmulo. E isso me fez refletir, não só a mim, mas a todas as pessoas que estavam lá, eu tenho certeza, de como está a nossa vida. O que eu tenho feito com a minha vida? Será que eu tenho valorizado o meu pai que está idoso da forma correta? Será? Porque eu não sei quanto tempo de vida ele ainda fica comigo. O que eu tenho falado, o que eu tenho ensinado, o que eu tenho aprendido, quais são as coisas mais importantes da vida. Quando eu morrer, eu não sei o dia nem a hora, o que eu vou deixar para as pessoas que estão ao meu redor? Será que as pessoas vão sentir saudade de mim? Você tem medo da morte? Será que a morte é o fim? O que existe? Será que existe algo além do túmulo? Afinal, a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula ou um ponto final? Uma coisa é certa. Após a entrada do pecado no mundo, a morte fez parte da vida de todo ser humano. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia, ela compara a morte a um sono profundo. Graças a Deus, ela não é o fim de tudo. Porque Jesus venceu a morte. Essa é a notícia que eu tenho para você, a melhor notícia. Jesus venceu a morte. Ela não é o fim. As pessoas dizem, tem jeito para tudo, menos para a morte. Sim, tem solução para a morte. Jesus é a solução. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e está vivo à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna, para que a morte não fosse o fim nem para nós e nem para aquelas pessoas que nós amamos. Mas é necessário crer, é necessário aceitar. Por que nós sofremos tanto com a morte? Porque nós não fomos feitos para a morte. O Senhor nos fez para a vida eterna. Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem, a sua semelhança e plantou no jardim do Éden.
E Ele criou o homem para a eternidade. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco dessa história. O que aconteceu? Adão e Eva pecaram e a morte veio fazer parte. Por isso nós sofremos tanta dor com uma perda. Porque a morte não era para fazer parte da nossa vida. O Senhor nos fez para a eternidade, mas através de um engano de Satanás, Eva e Adão caíram. E a partir daí, a morte veio fazer parte da vida do ser humano. Mas louvado seja Jesus, que ressuscitou, veio a este mundo em forma humana, ressuscitou para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Mas o que a Bíblia diz sobre a morte, sobre vida após a morte? Quando e onde veremos os nossos entes queridos que já partiram? Vamos estudar sobre isso? Se você gostou, continue assistindo. Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele passou pelo luto. Hoje eu quero contar para vocês a história de um amigo de Jesus que ele amava, que veio a falecer. E dessa história houve um grande milagre para a glória de Deus. A história está em João, no capítulo 11, nos versos de 1 ao 45. Como o meu tempo é curto, é só 3 minutos, eu não vou ler toda a história com vocês, eu vou ler alguns versículos e vou contar essa história para vocês. Essa é a história da morte de Lázaro. Certamente, talvez, você já tenha ouvido falar dessa história. Então, Lázaro, ele era um homem, amigo de Jesus, morava em Betânia e tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Maria era aquela que, na Bíblia, ela foi até Jesus, chorou, derramou unguento, perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E elas mandaram avisar para Jesus que Lázaro estava doente. Mas olha a forma que elas mandaram avisar aqui, João 11, no verso 3. Pediram para dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Então elas sabiam que Jesus amava Lázaro, assim como Jesus as amava também. E Jesus, ao receber a notícia, olha o que ele responde: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Jesus amava essa família, era uma família amiga de Jesus. Você imagina, nós temos parentes, temos amigos mais chegados do que irmãos que nós amamos. E Jesus recebeu a notícia que uma pessoa que ele amava muito estava doente. E aí, Jesus ainda se demorou um pouco onde ele estava. E essa demora, ela teve um propósito. Era um propósito para o surgimento de um milagre. Deus, ele sabe o que faz, ele não está demorando para fazer algo. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um porquê. E às vezes nós não entendemos quando estamos vivendo. Mas o Senhor, ele sabe o porquê de todas as coisas. E o Senhor demorou e os discípulos falaram para ele: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. O Senhor Jesus falou para os discípulos. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme estará salvo. Porque Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que Jesus tinha falado do repouso, do sono, e não era. Então Jesus diz claramente: Lázaro. Continuando, Jesus disse claramente aos discípulos: Lázaro morreu, porque eles não tinham entendido, achavam que ele só estava dormindo, mas ele havia morrido. E Jesus diz assim: por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então até os discípulos precisavam ver esse milagre de Jesus para que a fé deles fosse aumentada. E quando Jesus chegou, agora no verso 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Você sabe o que acontece com alguém que falece, que morre há 4 dias? Já cheira mal, o corpo já está em início de decomposição. Então isso tudo acontece. E Marta e Maria, quando viram Jesus, elas disseram: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei
que mesmo agora tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Isso é uma palavra de fé. Elas sabiam quem era Jesus, elas acreditavam, elas tinham fé. E elas chegaram perto de Jesus e disseram: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Ele não tinha morrido. Mas ainda assim, depois de 4 dias, eu acredito que tudo que o Senhor pedir a Deus vai ser concedido para a glória de Deus. Isso é uma fé maravilhosa. Elas acreditavam em Jesus. E Jesus disse assim, declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma declaração maravilhosa. A morte não é o fim. Ela não é o fim. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que venha a morrer, viverá. Porque quando Jesus fizer ressuscitar aqueles que morreram acreditando nele, aqueles que estão mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro e se encontrarão com seu Senhor. Essa é uma promessa de Deus. Marta respondeu depois da declaração de Jesus: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Que fé maravilhosa, que nós tenhamos essa fé maravilhosa. E olha que coisa linda que acontece. Quando Jesus viu que Marta, que as irmãs choravam e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Sim, Jesus chorou porque ele também sentiu a dor do luto, ele sentiu a dor do outro, ele viu o sofrimento das outras pessoas. Quando você passa por luto, você não está sozinho, o Senhor está com você e ele sabe o que você sente. Então Jesus pediu que tirassem a pedra e ressuscitou Lázaro. E ele, quando nós falamos de morte, nós temos que falar do início de todas as coisas. O que aconteceu na criação, no início de tudo? Então, uma pergunta: quem criou o ser humano? Gênesis 1:27 responde: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Foi Deus. Sim, você foi criado por Deus, a imagem e semelhança dele. Você não é qualquer um. Você não nasceu por um acaso, você nasceu com um propósito. Você é a imagem e semelhança de Deus. O Senhor criou você para a glória dele. E como o Senhor deu vida ao ser humano? Gênesis 2:7 responde. Diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente ou alma vivente. Então a gente vê que Deus criou o homem do pó da terra, modelou ali do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então o pó da terra mais o fôlego de vida se tornam o quê? Uma alma vivente, um ser vivente. Ali o homem passou a ter vida. Olha que maravilha, como você foi formado. Que coisa linda. Mas o que é a morte? O Senhor nos criou, eu sou uma alma vivente, mas o que é a morte? Vamos ler em Eclesiastes 12, no capítulo 7. Diz assim: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós acabamos de ver que Deus, ele nos criou do pó da terra, nos soprou o fôlego de vida e nós nos tornamos alma vivente. E quando nós morremos, o pó volta à terra de onde veio, e o espírito, que é o fôlego de vida, ele volta para Deus que o deu. Então em Eclesiastes está aqui a nossa resposta. A morte, ela é uma separação entre o pó da terra e o fôlego de vida. Então o que acontece? Quem morreu, ele fica em estado total de inconsciência. Jesus, ele chama a morte de um sono profundo. Essa pessoa, ela fica em um estado de inconsciência. Mas o que os mortos sabem? Será que eles sabem de alguma coisa? Ainda em Eclesiastes, aqui no capítulo 9, eu quero ler com vocês os versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles já no esquecimento.
Os mortos não sabem de nada. Continuando, Eclesiastes capítulo 9, vamos ler aqui. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existe mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Então os mortos, eles estão num sono profundo. Eles não sabem de nada. Quando Jesus vier e ressuscitar aqueles e ressuscitá-los, vai ser como no dia em que eles morreram. Eles não sabem de nada. Eles estão num estado de inconsciência. Estão dormindo o sono profundo da morte. E só saberão de alguma coisa no dia do juízo, no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, mas qual era o plano de Deus para o ser humano? Deus tinha um plano para o ser humano? Qual é o plano? Gênesis 2, nós vamos ler aqui os versos 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você morrerá. O Senhor Deus, ele não queria que o homem comesse do fruto, porque ele não queria que a morte fizesse parte da vida do ser humano. Como eu já disse, ele fez o homem para a eternidade, uma eternidade de adoração, uma vida sem inveja, sem dor, sem sofrimento, uma vida em que é louvor ao nosso Deus. Às vezes você pensando assim, você talvez fale assim: o céu deve ser muito chato, porque lá vai ter uma vida boba, as pessoas que você conhece que seguem a Deus, às vezes não são referência, e você fala: eu não quero ir para o céu não. Queridos, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu vou te dizer quem viu o céu e não quer que você vá para lá. Sim, Satanás, o diabo. Ele já morou no céu, ele foi expulso do céu, ele era um anjo de luz. E ele não quer que você vá para lá. Será que é tão ruim assim? Porque ele te dá tudo para que você viva aqui. Dá fama, dá dinheiro, dá poder, para que você negue a Deus, não aceite Jesus e continue aqui, porque ele quer que você morra eternamente. Mas ele não quer que você viva eternamente. Agora o Senhor Jesus quer que nós vamos para o céu. Será que lá vai ser um lugar ruim? Não, vai ser maravilhoso. Disso eu tenho certeza. Qual foi a mentira da serpente e como essa mentira se repete hoje em nossos dias? Vamos lá em Gênesis 3, capítulo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Ele disse para a mulher: olha, você não precisa, esse fruto tá bonito, tá apetitoso. Se você comer ele, você não vai morrer. E Eva comeu e assim ela deve ter pensado assim: nossa, eu comi, ainda tô viva, não morri. Sim, ela não morreu naquele mesmo instante, mas a partir daquele momento a morte fez parte da vida do ser humano e ela morreu depois. A morte fez parte, ela sofreu, ela chorou, ela teve filhos, ela sofreu com a perda dos filhos, eles sofreram perda, eles sofreram morte. Então foi um engano de Satanás e assim ele engana a gente hoje com muitas mentiras, muitas astúcias, e é por isso que eu estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia. Eu estou com 2, na verdade eu estou com 3, porque são versões diferentes, para falar com você a respeito disso, para que você não seja enganado, porque o Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que a luz do Senhor, a luz da palavra de Deus reflita na sua vida hoje, em nome de Jesus. Então, a mentira que ela falou foi: certo que vocês não morrerão. E a mesma mentira, ela é propagada pelos conceitos de imortalidade da alma e reencarnação. O que é a alma e o que acontece com ela quando a pessoa morre? O que acontece? Em Ezequiel 18, no capítulo 4 e 20, nos mostra o que acontece. Vamos ler lá, Ezequiel capítulo 18, eu vou pegar essa versão aqui,
porque essa daqui é a versão edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Então é uma Bíblia que é fiel ao texto original, que é hebraico e grego. Isso é muito importante para o nosso estudo. Então, diz assim a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E agora o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui, nessas versões, a gente vê que o termo original em hebraico para essa palavra alma é nefesh. É traduzido por alma, que significa ser vivente. É uma junção do pó da terra com fôlego de vida. No texto original, em Ezequiel, no capítulo 18, nesses versos 4 e 20 que nós lemos, o termo em hebraico para a palavra alma é nefesh, que significa ser vivente. Ou seja, a junção do pó da terra com fôlego de vida. Isso é uma alma vivente. Aqui eu tenho uma outra Bíblia. A gente já leu uma Bíblia que mostra o termo alma, e eu tenho uma outra que é a Nova Almeida atualizada. E aqui, quando nós olhamos, aqui eles já mudaram para pessoa. Eles já não chamam mais de alma, eles chamam de pessoa. Então as pessoas são minha, a pessoa do filho é minha, a pessoa do pai é minha, a pessoa que morrer, a pessoa que pecar, essa morrerá. Então a gente sabe que uma alma, ela é uma pessoa, que é a junção do pó da terra mais o fôlego de vida. Então, só para que vocês saibam que não existem almas vagando por aí. Não existem almas penadas. As almas que existem são almas viventes, biblicamente falando. A Bíblia diz que toda alma sou eu e é você. É uma alma que tem fôlego de vida. E o fôlego de Deus que habita em nós. Tá certo? Então, se disserem para você que existe alma vagando, não acredite, porque a Bíblia diz que nós somos a alma vivente. O fôlego de vida de Deus. E será que nós devemos consultar os mortos? Será que eles aparecem, eles respondem alguma coisa? Deuteronômio capítulo 18, verso 10 e 11 nos responde. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Mas, Ariane, quem é que faz esse trabalho de consulta aos mortos? Posso dizer para você? São os anjos caídos, aqueles que foram expulsos do céu. Sim, são esses que fazem esse trabalho. Eles já estão aí, são milhares e milhares de anjos, são terça parte dos anjos do céu que caíram junto com Satanás e estão aí há milhares de anos enganando as pessoas. São manifestação de demônios que enganam as pessoas. Um momento tão dolorido, um momento de tanto sofrimento e de tanto engano por parte de Satanás. E é por isso que o Senhor Jesus, ele traz a verdade. A palavra de Deus é a verdade sobre esse assunto. Mas quando Jesus restaurará, quando Jesus vai vir tirar a gente desse sofrimento, da morte, do choro, da dor, do luto, da perda, das aflições, das tormentas, das tribulações deste mundo, e vai restaurar a vida eterna. Quando que isso vai acontecer? 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 a 23. Vamos ler. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados com Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Ele já veio e já ressuscitou.
depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus! Sim, nós vamos ressuscitar. Aqueles que morreram acreditando, com fé em Jesus, eles vão ressuscitar no dia da vinda de Jesus. E esse dia, essa hora, ninguém sabe senão o Pai. Mas é uma promessa. É uma promessa. Jesus está voltando, os sinais estão aí, estão acontecendo tudo o que ele disse que aconteceria. Olha o tanto de doença, o tanto de peste, olha o coronavírus, olha as outras pestes, a varíola do macaco, e todos os dias são notícias de mortes terríveis, são enchentes, são destruições, tantas coisas que acontecem todos os dias. Isso tudo são sinais de que Jesus está perto de voltar. E ele não quer que você se perca. Ele não quer que você se engane com aquilo que é oferecido a você. Ele não quer que você fique no erro, no engano, aí sofrendo, sentindo remorso, sentindo dores. Tem pessoas que morrem a vida inteira por causa de rancor, de dor, de falta de perdão. Não! O Senhor Deus, ele veio a esse mundo, Jesus se fez homem, se fez carne para que você tivesse uma vida nova. Sabe aquele rancor que prende o coração? Jesus pode libertar. Sabe aquela falta de perdão que você não consegue dar? Você não, mas ele me magoou tanto. Ele me magoou tanto que ele morreu e ainda assim o meu coração dói, eu não consigo perdoar. Jesus te ajuda. Ele pode te fazer perdoar. Você só não pode ficar nesse mundo. Você só não pode morrer nesse mundo. Você só não pode só conhecer aqui. De que vai ter valido a sua vida se você finalizar ela aqui? Querido, creia na palavra de Deus, creia na ressurreição de Jesus, creia no caminho, na verdade e na vida, porque Jesus morreu por você.